Falar sobre dinheiro nem sempre é uma tarefa fácil. Agora, falar sobre dinheiro no contexto da maternidade, por vezes, pode ser ainda mais complicado. São tantas as questões que envolvem as finanças domésticas, desde as mais básicas e fundamentais, passando pelas menos urgentes e chegando também àquelas aparentemente supérfluas. Mas que para você abrir mão, dá uma dorzinha no coração, né? O que fazer para essa conta fechar? Com o oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays, hoje eu recebo aqui a Aline Machado, gestora de RH, empreendedora do setor de hotelaria e mãe do Pedro, do Davi e do Lucas. Lúcia Dalla Bernardina, administradora de empresas, gerente de negócios e mãe do Henrique. E a Marli Fará, formada em administração e marketing, empreendedora na área gastronômica e mãe do Theo. Como essas mulheres, com uma boa visão de negócios, levam esses conhecimentos para a gestão financeira do lar? Será que é mais simples ou mais complicado? Eu sou Lara Zoen, comunicadora e amante de uma boa conversa. O De Mãe para Mãe está começando. Vem comigo! De Mãe para Mãe. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Olá, boa tarde. Ei, Larinha. Tudo bom? Boa tarde, tudo bom. Prazer imenso estar com vocês, meninas, hoje. Lúcia, de novo. Hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto que também está na boca do povo e das mães todos os dias, e das famílias também, né? Que a gente vai abordar um pouco sobre a vida financeira, né, das famílias e, principalmente, o quanto que isso impacta na maternidade após a chegada dos filhos, né? Vou começar perguntando para vocês. Vou começar com Marli hoje, tá, Marli? Sabendo um pouco aí da sua história de vida, depois que a gente já conversou, você me contou um pouquinho. Queria que você me falasse o que mais mudou na sua cabeça e na sua vida financeira depois da maternidade. Você falou que você demorou um pouco aí para ter filhos, você sempre priorizou muito trabalho, você tinha o sonho da maternidade, mas deixava ele para depois, não tinha problema para você. O que mudou na sua cabeça depois da vinda do Theo? Bom, obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que mudou essa questão da organização do tempo, assim, porque eu voltava tudo para o trabalho e não tinha essa divisão, né? A família acontecia junto com o trabalho, mas depois do nascimento de um filho, principalmente nesse aspecto financeiro, a gente começa a contar o relógio de forma diferente, né? Então, eu sou da área de gestão, as planilhas que eu sempre tive para a empresa, né, tiveram que voltar para o orçamento familiar, né? E por mais que a gente tenha um orçamento familiar planejado, após o nascimento de um filho, tudo muda. Embaralhou tudo de novo? Não, eu acho que sempre tem, assim, um período de ajuste grande, porque o que a gente projeta e o que a gente tem de expectativa sempre muda, Não né? condiz tanto, né, Carreira? Eu acho que condiz, assim, num planejamento familiar, de orçamento familiar, seja custo fixo ou qualquer outra coisa, ok. Só que quando um filho nasce, que nasce ali a sua expectativa sobre o que você realmente quer para ele. Você planeja muita coisa, só que na vivência prática, isso vai sendo construído, né? Aham. Então, muitas coisas fogem dessa planilha inicial que a gente projeta, né? Achando que vai dar conta de tudo. E aí, isso vai sendo moldado, né? Vai sendo aprimorado. E evidente que a gente tem muitas surpresas. Verdade. Lúcia, a sua vida financeira, você me contou um pouco que você já era uma pessoa assim planejada há muitos anos e tudo mais. Só que com a vinda de um filho, a vida mexe muito. A gente pensa que seria de um jeito, depois vê que não é daquele jeito. A gente começa a se preocupar e observar coisas que antes a gente não observava. Eu até faço um panorama comigo, né? Essa questão assim de gasto. Eu falo assim, nossa, eu quero ter filha nova, eu não preciso esperar estar no patamar X da vida. Eu não era tão planejada assim de pensar tanto no trabalho antes. Eu queria muito ter filho logo. Fazendo aqui um parêntese para falar da minha vivência, né? E aí depois que veio, tive também, né, o baque da pandemia, que mudou muito minha vida financeira.
E eu lembro que eu sempre falei: "Nossa, independente de pandemia, eu acho que eu sempre fui tranquila". Morava ali perto da escolinha municipal, minha filha pode estudar lá até os 5 anos, não tem problema nenhum. Aí você vai vendo com a vivência que você, às vezes, quer mais do que você achava que iria querer. Perfeito. Você olha por outro ângulo as coisas, você começa a ver detalhes no seu dia a dia e que assim, acho que nasce um novo querer a cada, experiência que você vivencia. Você vai experimentando novas coisas e desejando novas coisas. Me fala como foi para você com a vinda do Henrique. Então, eu acho que isso aí se traduz em prioridades. Eu acho que quando você tem um filho, quando você tem uma nova relação com o dinheiro de fato, porque agora você tem um ser que depende totalmente de você, até financeiramente. E eu acho que aí as prioridades da sua vida em relação ao dinheiro, você trouxe no início da sua fala que a gente tinha conversado ali, realmente eu sempre fui muito organizada financeiramente. Desde o meu primeiro salário, 20% ia para a poupança. Na época da minha adolescência, era poupança, então era o recurso que eu tinha para investir. E quando o Henrique nasceu, isso continua na minha vida de uma forma muito latente. Hoje ele já tem os investimentos dele e toda a vivência financeira e toda a educação financeira que eu acho que nossa geração não teve na época das nossas mães. A gente estava brincando ali que a nossa educação financeira foi na volta a gente compra, né? A gente não teve aquela educação financeira de meu filho, apaga a luz, porque com esse dinheiro a gente compra outra coisa. E não, eu não tenho dinheiro. Não, eu tenho dinheiro. O dinheiro é algo positivo. Vamos ensinar isso para os nossos filhos. Então, com a chegada do Henrique, eu acho que isso aumentou na minha mente, na forma como eu ajo. Não como um divisor. Eu acho que o meu filho veio para somar e para me ensinar ainda mais sobre me planejar, que foi o que a Marli trouxe no início do episódio. Perfeito. Para você, Aline, você é a única aqui desse sofá que é mãe de 3. Conta como é que foi para você aí. Você planejou o primeiro filho, o que que mudou e depois o que que mudou com a vinda dos gêmeos? Planejei sim, né, primeiro filho, e quando veio os gêmeos, o mais velho era um bebê, né, 1 ano e pouco, então assim, mudou muito a minha vida. Então assim, de 1, agora são 3. E eu tive que me planejar, de fato. Então o que eu podia dar, assim, para um é aquela coisa, eu posso dar algo melhor? Então já tinha, né, não, espera aí, vamos ver onde eu posso economizar aqui e tal. Então, assim, foi um processo difícil, mas eu sempre fui muito organizada com as finanças também. Então, desde nova, desde meu primeiro emprego, eu sempre recebi e guardava dinheiro, entendeu? Era 20%, ia para poupança, então eu sempre fui uma pessoa organizada. Então, assim, não tive muita dificuldade igual a isso, mas a gente sempre pensa assim no futuro, né? Uhum. E você falou que com a vinda deles você achou um pouco difícil. A vinda dos gêmeos, ela foi planejada? Você planejava uma segunda gestação e vieram gêmeos? Não planejava uma segunda gestação. Naquele momento, né? Naquele momento não, ia ter assim, mais pra frente, né. Mas então foram 2 sustos aí, Da gestação e da de 2. gestação e de vir os gêmeos, né. Então eu Aham. fiquei com 3 bebês em casa, então assim, muita coisa mudou, até mesmo para trabalho o dia inteiro, então era mais a questão do desespero mesmo, "O que que eu vou fazer?". Então assim, a ficha demorou a cair por um bom tempo. Na hora que você descobriu que estava grávida e depois que você viu que eram 2, você fez conta na cabeça e pensou: "Meu Deus do céu, Não. era 1, agora vem 3. Não, Agora são não. 3". Não pensei nessa questão financeira. Era mais o desespero de com quem que eu vou deixar, o que que eu vou fazer, era mais isso. Eu não tive tempo nem para pensar em financeiro. Entendi. Marli falou de tempo. Ela falou que de reorganizar o tempo, entender como funcionaria o tempo. A gente sabe que o tempo é dinheiro, porque a gente usa o nosso tempo como? Nós adultos, né, hoje em dia, a gente usa o tempo para trabalhar, para estudar, que Lúcia estava me falando, né? A gente sempre tenta aproveitar muito bem o nosso tempo com coisas que a gente gosta, com as nossas prioridades, com o nosso lazer e até com coisas que a gente considera obrigações ou boas para a gente, como estudar, que não necessariamente entram aí no fator de lazer, mas é um tempo precioso também para crescer. Marli, queria que você me falasse em relação ao tempo. Você enxergou que mudou muito na sua vida essa relação de medir o tempo
E como isso tinha que ser mensurado agora que tinha uma criança dependendo de você? Você trabalhou menos? Você se sentiu mal, talvez, por, não sei, produzir menos e ficar preocupada em ganhar menos no futuro? O que mudou na sua cabeça depois que ele veio? Muitos aspectos a partir dessa questão do tempo, né? Eu acho que Operacionalmente, né, falando. eu acho que posso citar alguns, assim, que me impactaram muito. O Theo, ele tem 5 anos e meio, então, assim, o momento do nascimento dele foi assim, um momento de ruptura, que eu considero muito favorável também, você mencionou, foi exatamente na época da pandemia, aonde eu realmente eu parei para rever as questões, digamos, da planilha, voltado mais para a família, porque eu sempre fui muito trabalho e, assim, extremamente organizada na gestão das empresas, mas eu não trazia essa vivência muito para a questão familiar, porque a minha herança de família, de ensinamento e de trocas foi muito diferente, sabe? Vocês mencionaram em relação a, desde o meu primeiro salário, eu sempre poupei. Eu fui criada numa ambiência, assim, de muito afeto, mas não dessa organização e não desse ensinamento. Então, era tipo assim, usufrui, gasta, reserva se dá, mas se não dá, vive primeiro. Então, eu já vinha, né, a partir da empresa dos aprendizados, do nascimento do Theo, tipo, eu não posso adiar mais, né? Uhum. Isso é algo que, comigo, sola, né, em família, ok, mas agora eu realmente preciso direcionar melhor esse planejamento, os planos futuros, né? Então foi uma coisa que me ajudou muito, olhar para mim, olhar para o orçamento familiar e definir metas mesmo a médio e longo prazo, que envolvessem o filho, né. Então eu acho que me ajudou muito, ajudou a ressignificar a minha relação com o trabalho, porque, assim, nos últimos 20 anos antes do Theo, workaholic, trabalhando 100% do tempo, não porque precisa, mas também por gostar da área que eu atuo, né. Então, do momento que ele nasceu, eu falei: "Opa, eu já constituí bastante coisa, então agora deixa eu também voltar e me organizar de uma outra forma para não deixar isso passar", né. Uhum. Então eu fiz o oposto, às vezes, do que muitas pessoas, que quando o filho nasce intensifica, a rotina de trabalho, eu fui desacelerando, sabe, para Interessante. encaixar. Nós mães, né, quando o filho nasce, a gente acha, vai bagunçar tudo. Na verdade, parece que eles organizam tudo nas Perfeito. caixinhas e nos Também trilhos acho. certos. Eu sempre ouço isso aqui. Financeiramente, cara, a Não, gente dá exato. conta, né? Exatamente. É possível. É verdade. Muito bacana. Desafia a muito bacana. gente num lugar, mas que é um lugar extremamente saudável, né, Uhum. porque a gente organiza coisas que precisam e que estavam em segundo plano, né, e as caixinhas vão se encaixando muito melhor a partir disso, né. Porque, na verdade, tem a ver, não sei nem se eu vou falar com as palavras certas, mas com a teoria do caos. Vem antes o caos para depois vir a bonança. Então é caótico no Sempre. início para você entender e resetar, como uma das convidadas falou recentemente. Reseta, para pensar, olha para um lado e para o outro, rever as prioridades, e aí você vê, na hora que você estava falando planejamento, eu nem compreendi se você estava falando assim, planejamento no sentido de sentar e operar o planejamento, de planejar, ou de colocar o seu dinheiro mais para a empresa ou mais para a família, porque até isso a gente Exatamente. repensa. Será que agora o dinheiro tem que vir para a empresa de novo? Eu e meu marido, a gente tinha muito essa conversa antes de definir. O melhor investimento é para a empresa, porque a empresa vai render mais, então tem que ir onde vai render mais. Mas e a qualidade de vida? E o Perfeito. básico ali, a base que o filho tem que ter também? A gente, às vezes, não pensava tanto nisso. Depois que o filho vem, eu lembro até que eu ouvi isso do meu sogro. Agora é hora de pensar em vocês também, núcleo familiar, pensar num futuro mais longe, não na empresa para girar e dar o retorno para vocês agora. Tem que pensar a longo prazo. Você Exatamente. concorda com isso? Muito, muito, assim, porque normalmente a gente costuma sempre, assim, esse investimento reinveste na empresa ou a gente pensa em outras construções. Eu acho que essa parcela tem que sempre existir, mas a gente tem que, pelo menos foi o meu funcionamento natural, né, que eu mencionei, de desacelerar para desfrutar mesmo, assim, eu não quero que passe. E isso eu acho que também foi muito instintivo, porque aquilo que a gente falou, a gente planeja, só que só na vivência prática a gente vai
se moldando e vendo o que que é possível, né? De desacelerar para aproveitar o filho, porque também isso é de acordo com cada trabalho. Meu trabalho permitia e o que eu trabalhei proporcionou isso na junção que chegamos de que eu pudesse estar mais tempo com ele, ter uma rotina que eu também, nessa questão de trabalho, trouxesse o Theo muito para minha ambiência de trabalho, que eu acho que é um valor importantíssimo quando a gente fala desses pilares em relação à educação mesmo financeira. Um dos maiores valores é o trabalho, né? Legal. Então, quando desde que ele nasceu, ele tá na minha ambiência de trabalho, mas de uma forma muito natural, não é pesada, tipo, ai, a mamãe tem que trabalhar, você me acompanha, com quem eu vou deixar? Eu sempre levei ele com muita naturalidade e é tipo, mini Marli, conhece todos os processos, Que todos os legal, que horários, demais. e é muito bacana isso. Então, a gente já consegue que essa paixão, esse valor pelo trabalho se perpetue de uma forma natural e não como um esforço, né? A gente conquista dinheiro, mas assim, a gente perde a nossa vida trabalhando para ter dinheiro para conquistar as coisas. Eu tento fazer com O que isso fluxo seja é inverso. difícil, né? Mas tem que parar para pensar toda hora. Quando a gente fala de tempo e dinheiro, que tempo é dinheiro, queria fazer essa pergunta bem direta, você comprou o tempo quando o seu filho nasceu? Por exemplo, contratou alguém para ficar no seu lugar na empresa? Ou contratou uma pessoa em casa para ficar com o seu filho enquanto você estava na empresa? Ou teve essa questão aí da pandemia, que às vezes modificou o que seria feito, né? Porque você pôde estar mais em casa. Como é que você planejou Ele isso? nasceu exatamente em dezembro de 2019 e a pandemia aconteceu em fevereiro. Aham. Então, eu consegui, meus sócios continuaram bem no operacional e eu, que é toda a parte de gestão, continuei fazendo tudo que eu sempre fiz ali junto na maternidade. Então, assim, tinha tempo, né? Porque eu estava ali Aham. amamentando, né, no puerpério, mas tudo parou. Então, foi uma coisa que é como se assim, o universo me fez parar para conseguir dar conta do trabalho, mas ao mesmo tempo estar totalmente voltada para esse momento tão especial. E dali, quando passou essa fase que a gente reabriu, eu nos 2 primeiros anos eu tive muita dificuldade de entender qual que seria o meu papel, né? Como que agora eu vou ser mãe e profissional. Eu acho que foi varejo, né, gente? Você trabalha com varejo, mas estou deixando claro aqui. Mas também nos bastidores do varejo. Exatamente, foi uma dor, eu acho que foi a parte da transição, assim, que mais eu tive, talvez até dificuldade mesmo de entender, de saber delegar na hora que tinha que delegar, ir desapegando, mas foi uma transição que também aconteceu naturalmente, eu fui desapegando de coisas que eu precisava, a empresa já estava num nível também muito estruturada, né? E eu consegui ir diminuindo o ritmo aqui, sem que as coisas precisassem deixar de ser feitas e dedicando mais tempo à família. E não precisei contratar novas pessoas. Eu acho que as pessoas que já estavam no trabalho, eu acho que as pessoas que já estavam comigo e que eram extremamente qualificadas, o que aconteceu foi uma coisa natural de eu ir delegando mais e permitindo que elas assumissem mais, né? E você equilibrando seu tempo. E equilibrando meu tempo e também, assim, estando mais ausente até fisicamente, porque só quando a gente se retira mesmo é que a gente permite que as pessoas possam exercer a parte delas, né? E aí isso foi acontecendo e chegou num nível, assim, de bastante equilíbrio nessa parte. Legal. Lúcia, você que trabalha diretamente com finanças hoje em dia, você é mãe de um filho só. Eu falo um filho só, porque 2 filhos é mais gasto, né? E a gente que faz conta tem que pensar nisso. E mãe é muito detalhista, né? Tem um olhar 360, se preocupa com muitas coisas. Queria que você me contasse um pouquinho de como que é seu planejamento financeiro hoje, pensando nele. Se condiz com o que você imaginava antes da gravidez. Então, a Aline falou isso no início. Eu acho que quando a gente engravida, eu não pensei no meu planejamento financeiro quando eu engravidei. Eu pensava no meu planejamento de tempo. O planejamento financeiro foi algo que foi acontecendo à medida que o Ike foi crescendo e que eu vi a possibilidade dele estudar numa escola muito boa, como é a escola que ele estuda hoje, a possibilidade da gente fazer esporadicamente uma viagem,
a possibilidade dele morar num lugar que ele tenha, que seja confortável, que ele tenha muitos amigos. Isso foi acontecendo ao longo da vida dele, do crescimento dele e tal, mas não algo que eu planejei grávida. Eu vou começar a juntar dinheiro para a escola do IC, como eu penso hoje. Hoje você já pensa assim? Hoje eu já penso sim. Hoje eu já faço investimentos pontuais e eu falo de valores pequenos. Às vezes as pessoas acham que investir precisa ser valores muito altos e não é sobre isso. É sobre você ter um planejamento, quanto que eu preciso para pagar uma faculdade para o Henrique lá na frente? Quanto que eu preciso caso ele queira fazer um curso fora? Então é você pensar dessa maneira para quando chegar na hora, você ter um planejamento e um recurso financeiro para você poder proporcionar isso para o seu filho na hora certa. Legal, gostei dessa resposta que eu estou aprendendo. Eu sempre achei que eram muitos valores altos, exorbitantes, mas é legal. Acho que tem mais a ver com a frequência, né? De você continuar de ser algo linear, né? Até a vida adulta, do que de fato serem grandes valores. Interessante. Você, Aline, hoje em dia, você tem um planejamento das suas finanças mais concreto do que pode, do que não pode, já que você tem 3 filhos? Como que você lida com isso dentro da sua casa? Então, eu penso exatamente como ela nesse sentido, foi o que eu falei. Às vezes, assim, me preocupa é uma faculdade lá na frente. Então, como eu sempre fui muito organizada, são valores pequenos mesmo, principalmente 3. Então, poupar mais agora, a gente já começou a fazer isso, entendeu? Vamos guardar que seja pouquinho, porque o que me preocupa mais em relação a isso é saúde, educação, né? Então, isso para mim é essencial. Então, eu poupo agora, economizo, faço esses investimentos pequenos. Quando você fala investimento, é bolsa, não é nada disso. Às vezes é um CDI, uma poupança. Então, eu tenho esse pensamento. E eu nunca tive também uma educação financeira, não. Mas eu sempre fui muito responsável quanto às finanças. E é o que eu quero passar também para eles nesse sentido. E eles entendem bem isso, né? Então, eu penso muito essa questão de futuro para eles nesse sentido. Não é assim, eu vou dar moradia, vou dar isso. Porque eu também não tive. Se não der certo, tá tudo bem também, né? Então, eu corri atrás, fiz, busquei. Então, eu tento passar isso para eles também. Uhum. Na verdade, você prioriza assim, o que você considera mais importante hoje em dia. Tá. Educação, no caso, um bem-estar hoje em dia, mas para o futuro seria educação e saúde. Não poupança, né? Essa renda mais aí que tá Essa guardada. renda aí para que qualquer coisa que aconteça, nossa, vai entrar numa faculdade, né? É o que a gente pode dar de melhor. Legal. Meninas, a gente pediu para vocês trazerem um objeto, alguma coisa que represente, né, essa estabilidade financeira para a família de vocês. Tô curiosa para saber o que vocês trouxeram e para vocês me explicarem um pouquinho aí, enfim, a história do objeto e tudo mais, tá? Vamos começar com Lúcia. O que representa esse colete, uma armadura, para você? Colete de bike do I. A gente tem falado a todo tempo aqui no episódio sobre educação financeira. E eu acho que mais importante do que poupar para os nossos filhos é envolver ele nesses investimentos. Então, o Henrique ganha mesada, todo mês ele ganha mesada, para o lanchinho da escola, para a caixinha dos sonhos. Eu divido o recurso financeiro que eu dou para ele em algumas caixinhas. Um desejo imediato, um desejo mais a médio prazo e um desejo mais a longo prazo. E aí, no Natal passado, o Papai Noel passou e trouxe todos os equipamentos de bike dele, que é a paixão dele, né? Ele adora a tal da bicicleta. E não trouxe o colete. E na hora que ele abriu... Propositalmente, Papai Noel fez isso? Não, o Papai Noel esqueceu. Tá. Tá? Fiquei curiosa. E aí, o colete era um pouco mais caro e o Papai Noel falou, talvez no Natal que vem. E aí, na hora que ele abriu todos os presentes, ele falou, mamãe, o Papai Noel não trouxe o colete. Aí eu falei, nossa, filho, é mesmo. Então, vamos... Você quer comprar o colete? É importante para você? Sim, eu falei, você tem dinheiro. E o colete custava, assim, 90% do que ele tinha investido para a caixinha do sonho imediato. Do sonho imediato. E aí ele falou, mamãe, eu vou gastar todo o meu dinheiro? Eu falei, todo o seu dinheiro. Mas sabia que o dinheiro é para isso? A gente poupa para a gente adquirir uma coisa que a gente quer,
Depois que a gente adquiriu esse dinheiro, a gente começa a poupar novamente para esse sonho, seja ele o sonho imediato, seja um sonho a médio prazo, que você vai fazer uma viagem, então você vai gastar o dinheiro que você poupou para aquela viagem e depois você começa tudo de novo. É muito importante para você esse colete. Muito, mamãe, como é que eu vou competir de downhill sem o colete? Eu falei, então nós vamos comprar o seu colete. E aí compramos, ele gastou todo o dinheiro dele e ele conta para todo mundo que quem comprou esse colete foi ele. Arrasou, sua resposta foi ótima. O dinheiro é para isso, O gostei. dinheiro é para isso, ou seja, vê o dinheiro como algo Proporcionar realização, positivo. né? Ele poupou porque a mesada é dele, afinal de contas, eu tenho uma responsabilidade muito grande com essa mesada. O dia certo, o dinheiro está na conta dele. E eu mostro, filho, rendeu tanto, hoje você já tem tanto. Gente, eu estou falando de R$ 50. Tá? Às vezes a gente acha, cada um na sua realidade. Adorei, vou começar. Cada um na sua realidade. Às vezes a gente acha que não os valores são muito altos. Não é para eles. R$ 50 é o dinheiro deles. Perfeito. Esse colete custou 300. Então, assim, foi um dinheiro que ele poupou ao longo dos meses. Era o recursozinho da caixinha imediata ali, médio prazo. E ele conta para todo mundo que quem comprou esse colete foi ele. Super orgulhoso. Super orgulhoso. Amei, que demais. Você começou com quantos anos? Fiquei curiosa mesmo, na mesada. A mesada do Wiki tem uns 3 anos. Ele tem 7, então foi 4. Ele tem, exatamente. Vou Aí começar. ele tem a conta dele, investimento em nome dele, e todo mês eu entro e falo, filho, esse mês rendeu tanto. E aí agora ele subiu de nível, ele tem um fundo que ele recebe dividendos todo mês. Gente, que arraso. E isso é maravilhoso, que ele vai acompanhando e é Mas ainda muito tá bacana. bom, filho. É, Não, ele tá interessado, né? Ele vai vendo ali. tá interessado, Que tá legal. interessado. Amei. Conta o seu, Marli. O meu, nossa, tarefa desafiadora, né? Fazer a gente pensar nos amuletos aí, no que remete. Eu trouxe um relógio de bolso, que era do meu avô, passou para o papai e ficou na família, né? E ficou de herança mesmo, assim, familiar, né? Então, eu acho que esse relógio de bolso, junto com essa lupa aqui, que foram heranças que passou de avô para pai e agora para outra geração, é algo que me faz refletir muito sobre essa questão do tempo, né? Que independente de que fase da vida a gente vai iniciar um planejamento, uma organização financeira, sempre é tempo para a gente parar e iniciar, seja R$ 50 num fundo de investimento, seja o que cada um puder dentro da sua realidade financeira e familiar. Para alguns começa isso mais cedo, ou de herança de família, para outros realmente da conquista do trabalho, mas essas duas aqui, tipo, né, a lupa remete a esse olhar de aproximar e de ampliar tudo, e o relógio de que o tempo ele pode estar ao nosso favor se a gente souber usá-lo para tomada de decisão, para a gente sempre se cercar de boas escolhas, de pessoas que realmente nos ajudem no caminho em relação a essa construção mesmo, né, de consciência financeira, de educação, dessa relação com o dinheiro e com os nossos sonhos, de ser uma coisa muito positiva, como esse exemplo perfeito que você deu, de que você pode gastar ali, é uma reserva que é importante, mas ela vai te trazer uma memória e uma vivência muito maior, e a gente recomeça quantas vezes for necessário em busca dos nossos sonhos e da nossa construção, né? E eu acho que é um grande valor, assim, né? O dinheiro, a gente tem que fazer com que ele esteja pra gente, né? Nos proporcionando vivências, experiências, momentos, sempre com responsabilidade e mantendo ali a reserva de segurança que cada um pode, mas se não for para nos proporcionar experiências, vivências e realizações de sonhos, né? A gente fica refém, né? Então, a lupa, né, e o relógio me remete muito a essa reflexão, né, de herança de família, né, desse legado que passa de geração para geração e que a cada geração a gente tem uma conquista de aprendizado que a geração passada não fez, é uma chance da gente rever e fazer diferente, né? Dinheiro é um meio e não um fim. Né? Exatamente. Legal, gostei. Você, me conta, Aline, o que você trouxe? Eu trouxe uma revista, né, da Turma da Mônica,
Os meninos sempre gostaram de ler gibis da Turma da Mônica. Então, esse foi até o pai que comprou, porque ele achou, né, muito interessante como cuidar do seu dinheirinho, do seu dinheiro, e eles amam esse livro. Então, o mais velho, então ele aprendeu muita coisa com ele. Então, como eu também não tive essa educação financeira, nem meu esposo, então a gente tenta ensinar, né, de uma forma lúdica, numa conversa. A gente, lá em casa, a gente trabalha assim muito com, fez as tarefas, né, vai receber aí no final do mês, aí coloca em cofre, não estou na poupança ainda não, mas tem os cofrinhos, entendeu? Então ele já fica olhando essa revista, olha mãe, eu estou poupando, tal. Claro que tem coisas assim que me pede, eu quero comprar isso hoje. Falo, não, a mamãe não tem dinheiro. Não, eu tiro do meu cofre. Então a gente precisa mostrar que não é assim. Ali, né, ele esperou tanto por esse momento, você ensinou. Então esse livro, ele fala de uma forma bem lúdica, clara, e a gente leva para o dia a dia. Às vezes eu paro num posto de gasolina, aí coloca no crédito. Aí meu filho fala, mãe, no crédito? O livrinho falou que precisa passar à vista, no débito. No entendimento deles de criança, né? Assim, a vida adulta a gente sabe que não é bem assim. Mas então, isso, quando você falou do objeto, me veio à cabeça esse livro, que é muito bacana. Eles aprendem muito com ele. Legal, adorei. Vou tirar uma dúvida com Marli. Marli, você falou muito em relação a vivências, experiências. Quando você tocou nesse assunto, né, fazendo uma correlação aí com o relógio, né, do tempo, você fez isso, estou aqui de curiosa, né? Porque você fez alguma relação com a você do passado, alguma coisa que você pensou, que você faz diferente hoje em dia, seu relacionamento com o tempo, de como você usa o seu tempo, talvez mais com experiência e vivências. Queria saber em relação à sua relação com o dinheiro, como que era antigamente e hoje em dia, independente até de filho, assim. Sim. Mudou, assim, eu acho que o tempo e o amadurecimento e o tempo pós a maternidade, né, mudou totalmente a minha relação com o dinheiro e a minha relação com o tempo também, né. Eh com o tempo em relação a justamente aprender a pausar, a apreciar, a delegar, a aproveitar, né, o legado de trabalho que foi perpetuado e não só continuar trabalhando e multiplicando, mas usar a favor tudo que foi construído para que eu tenha, uma ambiência muito mais próspera e muito mais qualidade de vida, né. Em relação ao financeiro também, né, de que, não dá para adiar tanto uma organização, né, porque tem coisas que acontecem instintivamente. A gente poupa, mas se lá na frente não der, ok, vai dar tudo certo, né. Mas tem coisas que, assim, do momento que um filho realmente vem, a gente para pensar que a gente não pode adiar mais. E essa relação com o dinheiro, para mim, foi assim, um aprendizado imenso, né, mudou totalmente nesses últimos 5 anos do que foi na minha vida toda, eh, em relação a realmente a se organizar para poupar, a ter uma mentalidade clara sobre o que que eu quero do dinheiro e sobre o que que eu quero conquistar, Uhum. o trabalho, o que que ele vai me proporcionar na vida. Do momento que a gente tem ali um filho, né, que a gente tem que começar a fazer essa troca de ensinamento mesmo, a gente se questiona a partir de, né. São questionamentos que quando não existe um filho vai acontecendo de forma muito natural, e a gente se questiona, se responde e a vida vai. Mas quando realmente você tem que, transpor isso e ensinar, né, passar, esse ensinamento, essa troca para um filho, você passa a ser mais rigorosa e fala: "Bom, o tempo agora não dá para adiar, isso aqui, poderia esperar alguns anos, mas já tem que ser feito hoje". E trazendo de forma prática mesmo, assim, pra sua pergunta em relação ao dinheiro, é tudo, é uma poupança, é redução de custos, é revisar um orçamento que estava confortável em algum aspecto e que poderia agora nem ser revisto, mas é necessário ser revisto para algo que futuramente tenha que acontecer. Eh, e ir trazendo para o dia a dia coisas práticas mesmo que você possa fazer essa troca com o seu filho, né. Perfeito, porque a gente pensa muito assim, produzir, produzir, produzir. Só que quando vem o filho, que a gente se preocupa com o tempo, passando também com a nossa experiência, a gente entende que o poupar
também é igualmente importante ao produzir. De que adianta a gente produzir tanto se não está poupando, se não está pensando lá na frente, né? Gostei muito. Estou fazendo a minha reflexão em relação à sua Perfeito, resposta. perfeito. Vou fazer um exercício de comparação, tá, gente? Pensando aqui na época que vocês nasceram, 30 e poucos, 40 anos atrás, o que vocês veem de parecido em relação aos custos de criar uma criança? O que vocês acham que mudou, que era muito diferente? Talvez até se você pensar assim, do que sua mãe falava na infância de vocês, o que vocês tinham, o que eles tinham. Como que vocês enxergam que são as principais diferenças entre gastos de antes e de agora? Mundo mais de comparação, mais tecnologia, status, rede social, o que mudou? Começa, Lúcia. Clara, eu acho que o social, sim, influencia muito na questão financeira das famílias, do tipo, meu amiguinho já foi para Disney, por que eu ainda não fui? E isso está muito atrelado às redes sociais, porque hoje a gente vivencia a vida das pessoas que está exposta ali, não que aquilo seja uma realidade absoluta, mas isso acaba incentivando com que, poxa, o amiguinho foi, eu tenho que levar o meu filho, e dentro do seu planejamento financeiro, isso talvez não estivesse muito bem definido. E as mães caem nessa junto com os filhos. Lógico, sem dúvidas, porque você quer agradar seu filho, o seu filho está falando, e isso acaba, meu Deus, eu tenho que fazer também, se você não tem uma estrutura financeira e talvez até psicológica muito bem definida. Acho sim que o custo de vida está cada vez mais caro, acho até que mais caro do que na minha época. Agora eu vejo um ponto muito interessante em relação a isso. Todos nós aqui somos mães, a gente tem mais ou menos a faixa etária, e todo mundo trouxe a não educação financeira. Nós não tivemos educação financeira dos nossos pais para nós e nem dos pais dos nossos pais para eles. Só que a gente está tendo a oportunidade de ensinar os nossos filhos. As escolas hoje falam sobre isso. O Henrique, esse ano, eu tive que comprar dinheirinho de mentira porque ele vai ter aula de educação financeira na escola. Eu fiquei tão feliz com isso. Então, ele já traz de casa também esse ensinamento. Então, eu acho que é uma oportunidade. O acesso à educação e à informação está muito mais facilitado com as redes sociais e com a internet. Então, isso é um ponto muito positivo também. Então, eu vejo esses dois pontos. A exposição de todo mundo, que se posta viajando, se posta tendo muitas coisas. E eu falo muito isso com o Henrique. Meu filho, isso que você vê nas redes sociais, que o influenciador senta e vai chegando brinquedo, e vai chegando brinquedo pelo correio. Eu falo, isso não é a realidade da vida de ninguém. Então, não se baseia por isso. Se baseia pela vivência que você tem da sua vida do dia a dia. Tem esses dois lados, de ampliar a expectativa, né, de se criar uma alta expectativa de acordo com a vivência ali, com o que a gente assiste das outras vidas, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade gigante de informação e de acesso e de esclarecer as formas de melhorar de forma prática, né, essa construção de uma organização financeira mais saudável. Então, como tudo, né, tem os prós e contras, saber equilibrar isso, né? Perfeito. Isso acaba gerando uma ansiedade também do imediatismo nas crianças. Sem dúvida. Então, existe também o poupar para daqui a pouco. Existe eu entro numa loja de bicicleta, que é a paixão do Ike, mamãe, eu quero essa bicicleta. Vamos para casa, vamos pensar direitinho? Você tem a sua. Muitas vezes eles esquecem e não falam mais sobre aquilo. Você entra numa loja de brinquedo para comprar um brinquedo para um amiguinho que é aniversário dele. Mamãe, eu quero esse, mamãe, eu quero aquele. Vamos pensar direitinho? Se ele continuar falando sobre isso, coloca um prazo. Então vamos ver, talvez no seu aniversário, no Dia das Crianças, vamos poupar para a gente comprar isso que você deseja tanto? Nunca trabalhar com sempre imediato. Então, viu, gostou, toma. Que seja R$30. Que eles não têm essa noção. O que é 30 ou o que é 500? Viu, gostou, comprou. É como eu faço também. Dá 3 dias, respira, deixa ele pensar, ver se de fato eles querem. Perfeito, Lúcia, amei. Então, eu acho que todos esses pontos são importantes para a gente ensinar para os nossos filhos a importância e o valor do dinheiro. Muito legal. Você falou essa questão aí do YouTube, né? Que eles veem influenciador, criança recebendo brinquedo. A gente já fala que né, os desenhos, a publicidade influenciavam muito o consumo exacerbado na nossa época, né? Sim. Tinha propaganda, desenho animado. Nossa,
sei lá, a Disney, as coisas influenciam a gente a querer comprar a mina igual da televisão. Hoje em dia, não é só na televisão quando vai na loja do brinquedo, é até no Tudo. celular. Tudo. Eles têm a vivência de que outras crianças vivem isso, então até eles estão se comparando, né? É difícil controlar. Você, Aline, que tem 3 meninos, eles já são um pouco mais velhos que os nossos, né? 7. Me conta um pouquinho como que é na sua casa, a sua maneira assim, de lidar com o dinheiro com eles e como que era antigamente, quando você era mais nova, por exemplo, com seus pais. Então, essa maneira de lidar com eles, eu considero muito tranquila. Eles entendem bem e eles sabem que não é não. Então, muitas vezes também eu já saio de casa falando, nós vamos no shopping comprar um presente, não me peça nada, e eles respeitam. E rede social, né, essa questão de YouTube e tal, lá em casa é bem limitado quanto a isso. Uhum. E tem os 2 meios realmente, tem um lado bom, né, que tem esses acessos, hoje precisa ter, não adianta, tecnologia é tudo. Mas eu limito muito a gente, essas coisas de YouTube, de mostrar uma coisa que não é a nossa realidade. E quando eles veem uma coisa, pede, eu falo, não, agora não, mas vamos ver no seu aniversário. Eu falo exatamente isso. Às vezes tem uma coisa, uma febre, sei lá, Bob Good, todo mundo. Eles sempre são os últimos a saber o que que nem sabe. Aí quando descobre, mãe, você compra. Ó, falta 2 meses do seu aniversário, quem sabe? E não tem noção de valor mesmo. Sim. E é muito engraçado que às vezes eles pedem uma coisa tão baratinha, eles falam assim, mãe, isso é caro, você pode me dar no meu aniversário? Às vezes é R$ 20. Aí eu no seu aniversário ou no dia das crianças, vamos ver. Então, assim, eu não procuro dar muita coisa assim, ó, eu quero, toma. Não. E a minha criação foi exatamente assim, né? Então, acho que nem tinha essas coisas, né? Brinquedos, essas coisas assim, eu não tinha muito acesso. E eu limito bem nesse sentido. Aprendendo muita coisa aqui, hein? Porque, nossa senhora, eu vou chegar lá em casa descascando o pessoal. Quem nunca falou mas aí ou é. nunca ouviu, o que eles mais gostam é abrir o presente. Eles adoram. Começam a não dar valor pro que tá ali dentro, Exato. porque é tão fácil. É verdade. Então, eu quero, eu tenho, eu quero, eu tenho, que você... Gente, nós seres humanos, nós adultos, que temos outra maturidade financeira e maturidade mesmo de vida, a gente é assim, começa a se mimar demais. Uhum. Você começa a perder, as coisas começam a perder o valor, sabe? Verdade. A gente adora uma coisa nova também, não é muito distante, né? Exatamente Sim, a gente é isso que humano. você falou, o valor, né? Então passa a não dar mais valor, importância aquilo. Então é tudo muito fácil, né? Adorei essa resposta, porque assim, eu acho que eu sou muito dos nãos lá em casa. Só que eu tenho que começar a fazer, assim, a ir mais profundamente ensinar a ter essa relação com o dinheiro, igual você falou, da mesada, do esperar. Eu tento falar, vai ter dia das crianças, vai ter aniversário, só que tem sempre alguém para estragar a educação com Então tem que educar os pais também, né? Sim. Isso é importante. O entorno da família. Pois é. Vou fazer mais um panorama com o antigamente, né? A gente falou aí muito das comparações dos filhos, você falou de custo de vida aumentado. Hoje em dia, com acesso à informação, a gente entende também muito as arestas da vida de um ser humano. Então a gente começa a estudar que, se ele fizer isso, aquilo na infância, é importante para a vida dele de adulto. Antigamente as crianças não tinham acesso a psicólogo, não é que não tinham, né? Mas era diferente a maneira como nossos pais lidavam com coisas extras, atividades extras, esportes. Eles não faziam porque o colega estava fazendo, porque o pai queria que o filho jogasse futebol, achava legal. Hoje a gente sabe da importância do esporte, da importância de ir no psicólogo, de tomar determinado remédio, de ter alimentação X ou Y. Então a gente começa a se cobrar mais porque a gente também tem essa informação. Queria entender de vocês, vou começar com Lúcia de novo. Atividades extras, lazer, gastos semanais, por exemplo, como que a gente mensura a importância deles e coloca num patamar diferente, mais importante ou não, em relação a esses detalhes na hora de dividir as prioridades? Porque mãe é muito ligada a isso, né? A gente fala assim, os pais também têm a preocupação, né, claro, com a família e tal, com prover, só que a mãe ela é muito atenta aos detalhes, ela se informa, ela tem essa sede de dar para os filhos as coisas. E o pai, às vezes, muitas vezes, não compartilha disso. Ou ele vai saber pela própria mãe. Então, isso está acontecendo na vida escolar do filho? Ou isso está acontecendo agora no mundo? E meu filho precisa disso, daquilo. Como é que é para você esse radar aí de prioridades? Como que você enxerga isso hoje em dia? Então, eu acho que atividades extras têm a ver com responsabilidade. Escola, responsabilidade total. Eu falo da criança, tá?
Agora, isso foi até a Rita que me falou uma vez. Lá na São Domingos, ela conversando com ela sobre o Henrique e tal, e ela falou: Lúcia, as atividades extras que o Henrique fizer, ele tem que seguir como uma responsabilidade para a vida dele, Uhum. né? Então, se ele quer entrar no futebol, ele não pode o mês que vem querer sair do futebol. Entenda, gente, claro que existem as particularidades, mas eu digo, se ele se propôs a fazer aquilo, Levar que a ele sério. siga pelo menos até o final do ano, a cada 6 meses, porque a criança, ela tem essa coisa, ela entra no judô, aí depois ela quer o futebol, É. e a gente fica igual um doido catando É. cavaco atrás, querendo agradar os nossos filhos, que, né, é o amor das gostou, nossas gostou. vidas. Exatamente. Então, assim, eu tenho algumas prioridades na minha casa, que é a psicóloga, que eu chamo de aulinha do sentimento, que hoje, com mais de 40 anos, eu entendo que como que a gente quer ser qualquer coisa se a gente não entende dos nossos sentimentos. Se a gente não entende o que é raiva, o que é felicidade, o que é tristeza. Então, isso, para mim, eu falo que está no boleto da escola. A escola custa tanto, é mais a terapia. O meu custo fixo com o IC é esse. O que eu puder pagar de extra é extra. Hoje, na minha casa, é uma atividade física, é a escola e que eu chamo de aulinha do sentimento. Legal. É a aulinha do sentimento. Então, Perfeito. em relação a ele, essas são as minhas prioridades. Agora, todo final de semana vai para o shopping? Claro que não. Todo final de semana vai para o cinema? Óbvio que não. Então, aí eu vou balanceando ali, colocando na balança. Então, esse final de semana a gente viajou. O outro final de semana é em casa. É brincando em casa e tá maravilhoso. E aí, o que eu faço? Amei, Lúcia. É um jogo. É um Jesus. jogo. Senta com uma criança e joga um jogo. Eu ganhei até um jogo de uma amiga do trabalho que fala muito sobre dinheiro. O Henrique ama jogar esse jogo. Que você, de uma forma lúdica, você vai, me passa aqui, você perdeu tanto. E aí você vai jogando. Final de semana de chuva, passa numa loja e compra um jogo que vai custar R$ 40. E é uma diversão para o final de semana. Então, assim, é você entendendo também que cada família tem sua realidade. Não é receita de bolo, quem dera que fosse. Sabe, é você entender um momento com seu filho ali, um momento produtivo, né? Que vocês vão ter uma troca bacana. E não, esse final de semana nós vamos pro cinema, depois nós vamos no shopping comprar alguma coisa, que também é importante. Uhum. Mas é cada família com a sua. Mas as minhas prioridades hoje pro Henrique é o sentimento, uma atividade física e a melhor escola. Entendi. Quando você fala, por exemplo, de viagem, você considera que viagem é sair da sua casa e mudar a rotina, por exemplo. Não precisa ser algo exorbitante. Ir para Guarapari, ir para fazenda é viagem, por exemplo. No outro final de semana você pode ficar mais em casa. Sim, O que é diferente, assim, para ele entender isso? Não, geralmente quando envolve custo. Uhum. Nós dois vamos viajar agora, em meados do mês, e o Henrique está envolvido no custo da viagem. Que legal. Meu filho, a gente vai gastar tantos dólares por dia. Então, não adianta chegar lá e falar, mamãe, eu quero esse bicho de pelúcia a cada dia, porque não vai ter. Então, quando você envolve a criança e ela não é só uma visita, Uhum. ela é parte do processo, o entendimento dela é muito mais fácil. Legal. Então, quando eu falo viagem, tá muito atrelada ao custo, porque eu acho que qualidades de momento, eu vou para Guarapari e eu fico na casa dos meus pais. Então, só entender isso. É uma mamata. Então, Mas quando é sobre nós dois, que envolve um custo, então eu tô falando mais nesse sentido. Adorei saber. Nossa, tô amando. Você, Aline, como é que é? Questão dos custos na sua casa, as atividades extras, lazer. Isso para você deve pegar de forma diferente, porque é triplicado. A gente aqui tá falando de um, você tem 3, né? E não só financeiramente que eu falo, mas é muita questão do tempo. Tempo é dinheiro, logística, levar buscar, você para de trabalhar para levar buscar, como é que é? Então, assim, como eu tenho uma carga horária, né, que extensa, né, o dia inteiro, então essas questões de atividades extras para mim sempre pegou muito, né, que é uma atividade à tarde, então eu tentava conciliar à noite, mas aí já era muito tarde, aí atrapalha o sono, que aí tem que levar para a escola de manhã. Agora que eu consegui encaixar, né, e algo que todos os 3 gostassem. Por quê? Iniciaram a natação, os meus gêmeos são autistas, então eles têm certas limitações, aí botei na natação, mas um não se adaptava de jeito nenhum, e eu forçava, não é aquela coisa, não quer ajudou, não. Aí eu forço, vamos até onde dá, né, para que eu sei as limitações ali. Aí não deu certo. Não deu certo, eu vou ter que tirar os 3, porque eu não consigo, essa questão dessa logística, do tempo. Então, agora, assim, eu acho muito importante a questão das atividades extras. Isso é uma coisa que, assim, eu tento acertar há muito tempo. Então, assim, agora eu acho que eu acertei no futebol,
né? Mas é de extrema importância. Então, essas questões, assim, de psicólogo, importantíssimo, mas eles já fazem, né, as terapias, né? Mas é muito importante, sim. Para você é prioridade. Então, essa questão de saúde mental também. Muito, muito. Legal. Mesmo com 3? Mesmo com 3. Tá todo mundo na terapia ou Não, os terapia é os 2. Legal. Você, Marli, como que é na sua casa? Muito parecido, assim. Eu também, assim, que é inegociável, né? Boa escola, saúde, né? Casa mesmo ali, estruturado. E esse lazer vai acontecendo de acordo com a possibilidade, com o tempo, não só tempo, mas assim, a organização financeira também, né? Então ele faz uma atividade extracurricular, natação, tá nadando super bem, diminuiu a frequência. E aí, atualmente, por exemplo, ele está fazendo judô. Eu acredito muito assim que nessa primeira infância, tanto né, pela troca com a Rita, mas na minha terapia também, eu troco muito isso com a minha terapeuta, em relação à necessidade da criança ter o ócio para ela poder formar ali a identidade criativa dela, Marido, sabe? porque ele acha que minha filha tem que estar em constante movimento. Viajou no final de semana, no outro ela tem que sair de casa. Então, eu também não. Não tem necessidade. Assim, aí você, assim, é de cada um, mas assim, eu acredito que a gente não permite tanto a criança se perceber e Verdade. conseguir ali ter uma consciência, né, do que é cada coisa e até da valorização também, né, porque é uma coisa que aí substitui a outra e aí quando não tem, fica uma gap imensa ali que a gente tem que estar sempre tendo que preencher algo, né? Perfeito. E quando a gente tem ali, de acordo com a medida, né, a gente aprende, faz com que eles também apreciem o que está sendo feito e quando não tem nada, tenham que se adaptar. Ou é um jogo, ou é convidar um amiguinho para vir para casa, para dormir, para ter uma outra dinâmica. Eu sempre prezo muito a vivência com o Theo ao ar livre, né? A estar em contato com a natureza. É uma coisa que assim eu não tive muito, então é uma oportunidade de eu reaprender também essa conexão, mar, tudo que é lazer que não gera custo também. Legal. E que é um lazer que retorna muito mais do que o lazer que tem custo, né? Verdade. Então, ir para a praia, encontrar com os amigos, aí você vai lá, marca de brincar ao ar livre num parquinho, e aí depois você toma um açaí, não necessariamente indoor, né? Porque a gente já vive muito na rotina de casa, escola e de atividade extra. Então, eu prezo muito esse lazer que não necessariamente tem um custo alto. E o retorno é incrível, andar de bicicleta, enfim, tudo E a que gente tiver mora numa alcance ali. cidade que proporciona tudo isso, né? Então, Sim. assim, a gente tem praia, que é algo que não tem custo envolvido. Claro, a Sim. criança sempre vai querer um picolé, vai querer um. Aham. Mas, assim, a gente é um custo tem essa. pequeno, Realmente, é algo totalmente possível e que é divertidíssimo. É divertidíssimo Eles para acham eles o e para máximo. nós. Fala assim, ó, vamos lá, vamos tomar só um sorvete. Eles acham o máximo. O máximo, é sorvete. isso aí. E isso faz paralelo até com. Só uma reflexão aqui que eu vou falar, depois você fala. Faz até um paralelo com o início da pergunta. Isso é muito parecido com o que você falou assim, que na sua casa não era tanto, mas assim, antigamente, não precisa nem ser 30, 40 anos atrás, quando nossos pais eram crianças, né? A brincadeira deles, o lazer deles era muito mais barato, era muito mais envolvido, Sim. era muito mais ocioso. Pique na Não rua. tinha, não tinha esse imediatismo, esse videogame, esse monte de brinquedo, esse monte de estímulos como é que eu diria? Do mundo, né? Do mercado hoje em dia. Eles brincavam na rua, eles brincavam na praia, eles brincavam no campo, no mato, comiam o que estava ali. Tem até aqueles memes do ócio criativo. O que eu fazia enquanto hoje meus filhos estão no celular procurando o que fazer? Aí que bota o palitinho no nariz e roda, assim. Tem vários desses memes, assim, o que fazia? Procura e tira cuspe. Um monte de coisa engraçada. E é verdade. Você sabe uma de memória ócio, né? afetiva, assim, muito bacana que eu tenho, é de acordar criança, deitar no sofá e ver desenho. Desenho. Gente, por que a criança tem que acordar todo dia de manhã e corre que tem natação e corre? Não é? Tem os dias de fazer isso. Agora, eu amo quando o Ike acorda de pijama, eu falo, filho, deita no... Eu tô indo trabalhar É muito bom, né? e ele vai assistir desenho, e ele vai Aí fala curtir a casa, Nossa, ele não vai liga a curtir. televisão logo cedo. Gente, era maravilhoso. Ai, é muito bom. E sabe por quê? Depois que a gente cresce, acabou. Você tem que sair de casa 8 horas da manhã, e aí aquela correria. Então, eles têm que aproveitar o momento de ser criança também. Legal. E desses rituais dentro de casa, né? Acordar,
tomar café, colocar uma mesa. Então, chega final de semana, um momento muito especial, ele já acorda, é final de semana. Então, é um momento à mesa, tomar café da manhã junto, preparar a mesa, Isso aí. organizar. Então, isso você, às vezes, você já gastou amanhã e depois vai para É atividade ao ar verdade. livre, Arrasou. né? E aí as coisas vão acontecendo e se encaixando. Na minha casa, eu tô prezando muito isso. Como eu tenho minhas manhãs hoje em dia livre com ela, eu chego, arrumo mais ou menos o café, então quase tudo pronto. Depois ela faz ovo comigo, cozinha, fica ali perto, não mexe com fogo, mas Eu já mexe vi, o ovo. Maria. Ele tá fazendo todo dia. É. Almoço, ela tá participando, e aí final de semana eu faço isso. Falo, ó, não me levanta com pressa pra ver o mundo, não. Vamos lá não, vamos em casa com calma, depois a gente vai pros compromissos do dia. Vamos, assim, ficar na cama, ver uma TVzinha, qualquer coisa. Ah, tá sol lá fora, beleza, vamos com calma. Vai pro café, Isso depois aí, a gente vai viver a isso aí. vida. Vocês já Senão- viram um vídeo Tem muito tempo para viver a vida. Calma. Vamos. que uma bom pessoa esse vídeo em pergunta casa. pros adultos e pras crianças: se você pudesse escolher alguém para sair para jantar com você hoje, quem seria? Ah, Aí já vi, é lindo. fala, enfim, artistas, pessoas muito Os adultos, importantes, os adultos. E aí depois você pergunta pras crianças. Eu Tá. acho que eu ia chamar minha mãe e meu pai. A gente já passou esse vídeo aqui. Gente, é lindo. maravilhoso. Então, assim, Perfeito. pequenas É. coisas para eles é o mais importante. É isso, é arrumar uma mesa de café da manhã. É muito legal. Depois jogar um jogo, depois sair para Os pedalar. adultos. Eu já combinei com o Convidar Ike, ó, amigos. domingo nós vamos pedalar. Mamãe, nós vamos para onde? Nós já estamos bolando para onde a gente vai, se nós vamos subir a terceira ponte, se não vamos. A gente mora numa cidade muito maravilhosa. Dali você dá um mergulho, pronto, você quase que O passou dia o já dia. tá. É isso aí. Já tá nota 10. Eles se sentem úteis, eles sentem que os pais confiam neles, né? Quando a gente dá uma atividade que às vezes não é obrigação deles, igual cozinhar, ajudar a montar uma mesa. A Nena agora tá tirando um prato pra botar na pia. Minha filha, seu prato você bota na pia. Ela vai e bota. Se sente útil, eu não tô escravizando ela, entendeu? Tá tudo certo. O meu E tá assim, doido pra é- completar 10 anos pra começar a lavar a louça. Ele já falou. Ele falou, mãe, Meu pode Deus, ser que antes Deus de mantenha setembro, isso. não? Aí eu falei, pode. E é maravilhoso, Lara, essa questão de explorar o mundo, mas melhor ainda quando a gente primeiro explora o nosso entorno, né? Quando a gente consegue explorar o nosso entorno e ter essa vivência de tantas formas, né? E Vitória proporciona isso pra gente. Quando a gente faz uma viagem, a criança também já está habituada a isso, né? De explorar, nossa, aqui eu tenho essas possibilidades, Perfeito, né? Maria, é verdade. Você consegue também fazer com que quando ela tenha uma viagem, ela saiba reconhecer e saber, esse lazer aqui eu posso ter na viagem como eu tenho no meu dia a dia, Ele né? tá admirando também uma paisagem, uma construção bonita. Só de contemplar é legal. Não precisa necessariamente sentar no restaurante e gastar 500. Exato. É porque às vezes R$1.000. para muita família acha Ou então assim, um parque, né? perfeito, se eu não viajar, se eu não estiver tendo um momento de lazer que envolve muito investimento financeiro, eu também não posso desfrutar. Não, é trazer isso para o dia a dia, esses Muito exemplos que a gente deu, Muito bom. que já funciona. E é o tempo. Sim. Né? Porque eu acho que o mais precioso e caro que pode haver é você doar o seu tempo para alguém. Porque comprar o tempo, como a Lara trouxe no início do episódio, contrata alguém da brinquedoteca para brincar com seu filho. Você doar o seu tempo para ele. Então, no sábado, você passar o sábado. Isso tem relação com a Isso é o mais organização rico, financeira da sua vida. É. Porque se você passa a sua vida toda trabalhando e se organizando, né, espera-se que quando você tenha filho, você tenha tempo para poder desfrutar. Então, é uma conquista da independência financeira também, o tempo que você produziu, depois você poder usufruir de uma Exatamente. outra maneira com seus filhos, né? Perfeito, amei. Gente, a gente foi mais uma vez, né, às ruas, porque a gente já está fazendo essa dinâmica em alguns outros programas, e a gente conversou com algumas mães sobre essa questão financeira depois da vinda dos filhos, ou do segundo filho também, e o planejamento das famílias, né, relacionado diretamente a essa questão das finanças. A gente vai assistir e ver o que elas falaram. Planejado ou de supetão? O quanto que a vinda de um filho mexe na sua carteira? É parto, creche, vacina, comida, médicos, viagem, lazer, escola. Inúmeras as demandas hoje em dia quando a gente coloca um filho no mundo. Queria saber quantos filhos você tem? 2. 2? Um na adolescência, 17 anos, e o outro de 10 anos. Quando você teve o primeiro, há 17 anos atrás, como que foi para você planejar a vinda dele? Você se planejou financeiramente, no trabalho? Sim, então o primeiro filho é sempre o príncipe, né? Então a gente planeja tudo,
faz o enxoval, planeja o quartinho, O auge do desejo. se né? planeja financeiramente, né? Se planeja para ficar em casa um tempo também. E aí, 7 anos depois, deu tempo de pensar de novo, descansar, deu tempo disso tudo? Deu tempo de Deu descansar, tempo de de ganhar mais trabalhar dinheiro, de novo, trabalhar ganhar um de pouquinho novo. mais de dinheiro. Isso aí. Aí depois que ganhou mais dinheiro, tava tudo bem, vinha o segundo, foi planejar também. Você queria o segundo? Planejado também. Porém, com 2 é mais difícil, né? E aí tem que ter mais planejamento e às vezes sai um pouco do seu controle. Com 2 você tem que ganhar mais para aí. você suprir mais as necessidades financeiras, né? Sempre trabalhei fora, mas atualmente eu estou como autônoma e cuidando deles. Fora que você diz, você era CLT, trabalhava em outra coisa, outro Trabalhava ramo. em CLT e trabalhava no exterior também. Então teve uma mudança grande aí de Muito grande. caminho, né? Muito grande. Você se arrepende? De caminho, de Prioridade. prioridades. Então são escolhas que a gente tem que fazer que às vezes é muito difícil. Como que foi o planejamento da sua maternidade com a Sofia, por exemplo? Você pensava muito no futuro, nas finanças? Como é que era seu trabalho? Como é que era isso pra você? Na verdade, eu tenho 2, né? Ah, Tem tá. uma mais velha do que a Sofia. A mais velha foi planejada. Aham. Planejada, eu trabalhava. Preparei o quartinho, já fui planejando tudo certinho. Essa aqui não, essa veio No supetão. de introvertida mesmo. Eu tinha plano de ter um filho só, mas muda. Muda sim a nossa vida, nossa rotina, nosso financeiro muda muito. Quando a gente quer dar uma qualidade de vida melhor, tudo é mais caro. É verdade. Então, a gente tinha esse plano, ou a gente aumentava a nossa renda para ter outros filhos, né? Ou a gente ficava no que tava. E foi assim, a gente continuou no que tava e aumentou nossa renda por pressão. Por pressão da vida mesmo, Isso né? aí. Por exemplo, quando eu tive a primeira, eu parei de trabalhar para ficar só por conta da maternidade. Entendi. Quando eu tive a segunda, aí apertou mais o orçamento, eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Hoje eu tenho uma loja de moda infantil. Ai, que legal. Empreendeu, então, com Isso. crianças, né? Que legal. É verdade que você é mãe de 2? Sou mãe de 2, uma de 30 anos e uma de 27. 27. Então, 2 mulheres. 2 mulheres. Queria que você me contasse um pouquinho, há 30 anos atrás, você planejou ter um filho, 2 filhos, ou você não planejou, não pensou muito na questão Na financeira? verdade, assim, a gente sempre planeja, né? Todo mundo planeja ter algo melhor, um bom emprego. Deu certo no primeiro. A gente planejou tudo certinho, na menina, tudo direitinho. Aí na segunda a gente planejou, mas aí na segunda, quando veio de novo, desemprego. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente está formado, a gente tem um bom emprego. Ah, eu tenho uma casa, quero casar, mas quero ter uma casa, quero ter um filho, mas quero ter tudo. Mas aí você tem tudo, você planeja tudo, porque é uma experiência própria, e vem um balde de água e você perde tudo. E assim, a relação e a família não suporta. Porque Não nos suporta. momentos ruins, igual você me disse que teve 2 situações de desemprego logo na vinda das suas Isso. filhas. Então, se não tiver a família ali muito forte, com muita Isso, base. eu falo muito eu e meu esposo. Meu esposo é muito brincalhão, tudo, eu ainda sou mais sério. E ele fala assim que a gente tem que conversar muito, a gente tem que ser muito unido. De maneira geral, financeiramente falando, você acha que é mais difícil ter filhos hoje ou há 30 anos atrás? Eu acho que hoje. É. Por conta disso que a gente falou. Antigamente a gente não se cobrava tanto. Interessante aqui o que a gente pegou para ver. Vou começar com Lúcia de novo, porque ela falou que ouviu muitas opiniões diferentes, né? E você que trabalha com isso também, que ouve muitas pessoas, né, preocupadas e com essa noção do ter que poupar. E a gente vê que as vivências, né, são assim muito diferentes e tem um abismo de classes até. As vidas são muito diferentes, uma mulher, outra. Às vezes uma era, né, trabalhava no CLT, outra era autônoma e mudou de autônoma para CLT ou de CLT para autônoma. As pessoas fazem muitas mudanças depois da vinda de um filho. O que mais chamou atenção nas opiniões dessas mulheres? Então, eu trabalho com isso e atendo muitas pessoas e ouço as histórias de cada um, essas vivências e o que você aprendeu ao longo da sua vida se traduz muito quando você vai ensinar. Qualquer tipo de educação, seja uma educação financeira, seja uma educação de comer de boca fechada. Que eu falo que é a mesma, o trabalho é o mesmo, você ensinar sobre o dinheiro e você ensinar sobre educar meu filho na hora de almoçar, de jantar. Quando você for se alimentar, você tem que fechar a sua boca para comer.
Então, eu acho que a história de cada pessoa, o que ela traz, é o certo para ela, o momento de vida dela. Porque, assim, cada idade que você tem, cada momento de vida, de condição financeira, que eu digo mesmo, e isso está muito atrelado ao social, impacta na forma com que você vai educar uma criança e você vai passar para ela algum tipo de informação. Então, assim, eu sempre falo, não existe certo e errado, existe o momento da sua vida hoje. Qual que é o momento da sua vida hoje? O que que você pode proporcionar em relação a dinheiro? Mas a educação, a base da educação, o que você quer passar para o seu filho, aí sim eu acho que tem que ser, bom, na minha percepção, algo muito similar ao valor. Né? O que você vai ensinar sobre o valor do dinheiro e a responsabilidade com aquilo. Mas o momento de vida de cada um, aí eu acho, Lara, que você vê, cada mãe aqui trouxe de uma maneira. Uma realidade. Uma realidade. Aí eu realmente. É difícil. É assim. difícil, é de cada um, sabe? Eu lembro que uma vez eu estava conversando até com Lara, né? Lembro que a gente estava conversando no assunto, mas assim, explicando, e ela me falou isso. Nossa, é difícil a gente definir e tentar entender o que é a prioridade do outro, por que é prioridade de um e não é nossa, né? Como que são diferentes as prioridades. Às vezes, se você está numa cidade diferente, igual você falou que veio do Rio, uma coisa para você é mais importante do que seria para mim. Morar num lugar melhor, porque eu tenho a casa dos meus pais, que é sei lá, um formato de lazer. Eu pensava muito isso quando a minha filha, ela tinha acabado de nascer em BH. Antes dela nascer, né, eu estava grávida lá, morava num condomínio que tinha muita criança e tudo mais, eu não tinha, né, meus pais nem meus sogros lá. Então, eu achava que eu tinha que estar num lugar confortável, até para não ficar procurando o que fazer final de semana. Lá não tinha praia, não tinha casa dos avós e tudo mais. E isso tem muito a ver com a vida de cada um. Eu já ouvi até pessoas criticando, tipo assim, nossa, mas por que tá numa escola, às vezes, muito melhor do que você pode pagar? Não, depende. Se a pessoa tá pagando, às vezes ela pode pagar. E alguém de fora vem criticar assim, é tão diferente a vida do filho dela pro do outro filho que estuda lá na escola, mas às vezes ela quer simplesmente proporcionar a melhor educação possível pro seu filho, né? E Como é aí que você vai assim, falar que tá errado isso? E aí que entra aquilo que eu falei, a vivência do que cada um teve na sua infância, o que ela quer ressignificar e passar para os filhos também. Às vezes a prioridade da vida dessa família é a educação. Às vezes a prioridade da vida dessa família é a moradia. Eu preciso morar num lugar. Hoje eu falo, os investimentos da minha vida principais é aonde o Wick estuda e aonde eu moro. As pessoas que ele vai conviver, porque lá na frente é com eles no mercado de trabalho que eles vão encontrar. Eu tive muito isso. A escola que eu estudei, hoje no meu trabalho, quem está sentado do outro lado na cadeira do CEO estudou comigo. Eu também. Então isso é muito importante para mim. Perfeito. E é o que para mim hoje pesa mais, né? Que é a minha prioridade. E tem gente que não entende isso. Eu também penso dessa forma, mas tem gente que... Mas aí você paga uma escola que é moradia, e você nunca viaja? Não. Eu viajo a cada 3 anos e tá maravilhoso. Ou então você a mora prioridade minha hoje são essas. Você mora num apartamento pequeno e tá numa escola cara, ou não tem o carro tal, não tem um segundo investimento, uma segunda casa. As pessoas pensam em investimento de maneira mais... não é nem que eu vou falar assim, longevo, né, que fala. Mas às vezes não é isso, às vezes o agora, o crescimento do seu filho, a primeira infância é importante sim. Essa ambiência, né, que é criada do que está em torno dele nessa primeira infância e também depois, né, da continuidade, é que vai moldar as oportunidades futuras, né? Eu pensava muito que eu iria investir em educação lá para a 7ª série. E depois eu vi que eu queria que ela tivesse desde uma escola muito boa. Então, assim, para mim, mudou tudo depois que veio o filho, né? Como é que para você, Aline, por exemplo, pensando nos 3 hoje em dia? Então, eu sempre priorizei, igual desde o início eu falei, nessa questão de educação, saúde, principalmente pelos gêmeos ter o autismo, então fazer esse acompanhamento com eles. Esse vídeo aí que trouxe, cada um tem a sua realidade, né? Me chamou muita atenção uma fala ali que uma falou assim, que antigamente, para você criar era muito mais fácil, hoje o custo de vida é muito maior. Então fala assim, onde come um, come 3. A gente ouvia essa frase, né? Ouvia isso. E eu falava, besteira, tal. Mas olha, eu vou te falar, porque com 3, eu brinco assim, Saulo, meu esposo, antigamente, 1 quilo de feijão durava 1 mês, eu tinha que fazer meio quilo. Hoje, com 3. Então, assim, de
de coisinha em coisinha. Nem essa frase se aplica, onde Nossa, come um, come... Só que na época dos ter a nossos cesta filhos, básica, a nossa vai ser a mais poxa. fácil. Então, Vai indo, porque fala assim, gente, aí hoje é o quê? É 1 quilo de feijão por semana. Então, aí que você começa a colocar na ponta do lápis. Sua conta é muito mais Né? complexa. É muito mais complexa. Olha. Uma amiga, tem esse brinquedo tal aqui, eu comprei, R$ 300. Nossa, que legal. Ela compra para os meninos. Então, não é 300, você não está entendendo, eu tenho 3. Então, a realidade é outra, é aquilo que se pontuou. Cada um tem a sua realidade. Então, você vive ali dentro da sua realidade, né? Com certeza. Perfeito. Vamos falar agora desses custos, né? A gente já falou que as despesas crescem depois da vinda dos filhos, é óbvio, a gente tem que remanejar tudo. Agora eu queria saber, Marli, vou perguntar para Marli, que, né, sempre trabalhou muito com planilhas. Com esses custos de parto, enxoval, vacinas, fraldas, creche, babá, que a gente falou aqui no vídeo, né? De 5 anos para trás para até agora. Como que você lidou com esses custos? E teve alguma etapa do 0 ao 5 que você lidou, que você achou mais desafiadora financeiramente? O início era pior, agora é pior. Depois você me fala se com 9 é pior. Pior, mais caro, tá? Não posso levar o dinheiro pro lado negativo. Melhor. Bom, eu acho que o início é mais tumultuado, assim, né? Porque a criança nasce, você tem um planejamento inicial ali do enxoval, das coisas que você programou, o quarto já pronto ali e tudo, e as surpresas acontecem. Por exemplo, a parte médica, você mensura 1x, ela vira 5x nos 3 primeiros anos de vida da criança. Por mais que você tenha um plano de saúde, surgem 1000 gastos extras de necessidade de farmácia, de médico. Tem uma questão respiratória, aí você leva numa pessoa que às vezes o plano não cobre, aí você quer o melhor para o seu filho, você corta um custo aqui, mas leva. Eu acho que no início, porque depois você também, com as rasteiras aí dos primeiros anos, você aprende a entender o que é prioridade, e o que é inegociável, né? Então, assim, o pilar saúde, educação, aí você já faz a sua escolha quanto a isso, né? E as outras coisas vão se adequando se puderem, né? Perfeito. No início, eu acho que é difícil fazer essa separação, porque a gente quer dar tudo, né? E a gente não vai fazendo cortes que são necessários, porque a gente também está experimentando, né, o que funciona, o que não funciona. Quando você entende ali a dinâmica da família, do seu filho, você começa a falar, isso aqui não precisa, isso aqui é um gasto, mas é desnecessário, isso aqui já dá para reduzir. Aí você vai se reorganizando. Então, a fase pós os 2 primeiros anos de nascimento foram muito melhores, assim, com relação à questão de organização. Foi melhorando, a cada ano foi melhorando. Hoje está muito melhor do que antes. Aconteceu muito nesse sentido com a chegada dos gêmeos, né? Então, é aquilo que você pontuou. Isso já não preciso mais comprar, né? Para fazer um enxoval, o primeiro filho você quer aquele enxoval. Quando vê não, isso não funciona, entendeu? Para que eu quero isso? Então, aí você vai reduzindo os custos. E roupa também, com tudo, né? Você fala assim, isso aqui já é suficiente, né? A gente tem uma questão também que talvez antes não tinha muito isso. A gente está numa geração ao mesmo tempo de muito consumismo, mas ao mesmo tempo que perpetua muita troca e doação, né? E isso é uma coisa muito bacana e importante, né? No meu meio mesmo, todas as minhas amigas passaram enxoval para outras amigas, e isso vai se perpetuando, e isso, assim, é uma redução de custo imensa. E a questão da doação, não só entre amigos, mas para pessoas que precisam também, é um dos pilares da consciência financeira também, né? De você não consumir sem você realmente antes não doar ou não separar. Brinquedo também, né? Se você tem muito, então primeiro vamos organizar esse daqui, ver quem precisa ou doar, para que depois venham coisas novas também, né? E as crianças estão tendo essa consciência. Muito, pela escola e pela ambiência de criação. Alguma coisa não cabe, mamãe, vamos doar para alguém, livro. É uma coisa que eu me preocupo muito, assim, de trazer essa consciência, essa empatia e essa consciência com ensinar de que, assim, a gente tem, mas a gente também precisa compartilhar,
né? E esse ter também, quanto menos a gente aprender, né? Que aí entra a questão emocional, das emoções, das terapias, né? A ser autossuficiente com pouco, quando a gente tiver um muito, a gente vai desfrutar muito mais, né? Lá em casa a gente tem muito disso, dessa questão de doação. E ele vê separando assim, vamos dar uma geral aqui, mãe, eu já separo, ó, isso aqui é para guardar, isso aqui é para doação. Eles mesmos separam, eles têm essa consciência, né? Muito legal. bom. Eu tento fazer as coisas, assim, na minha casa, girarem muito também. Dou muito, vendo as Sim. coisas, empresto para o primo, dou para o amigo. Perfeito. Acho que tem que rodar também, energias rodarem. E isso, uma coisa que é muito bacana de dizer também, é que a gente tá falando aqui a todo momento sobre educação financeira, só que o exemplo que a gente dá, a forma com que os nossos filhos veem a gente agindo em relação ao dinheiro, às vezes é muito mais importante do que o que a gente. Às vezes não, certamente é muito mais importante do que o que a gente fala. Perfeito. Então entrou uma loja em promoção. Meu Deus do céu, eu tenho que sair correndo que a loja está em promoção. Coisas que você nem precisa e que você nem vai usar. E aí ele vê aquele acúmulo de coisa dentro de casa. Então a gente tem que se perceber a todo momento na hora de educar os nossos filhos financeiramente. Verdade, adorei essa fala. Eu acho hoje em dia assim que é mais desafiador, porque eu acho que a minha preocupação e a minha cobrança de desestruturar emocionalmente é maior do que antigamente. Não que seja uma preocupação assim diária e constante, mas aquela sede do produzir e do trabalhar ainda é muito presente, porque eu quero manter um padrão que eu dei. Sim. Porque eu não quero quebrar emocionalmente. Então, as coisas que eu priorizo são as coisas mais caras. Então, para mim, é o mais importante. Então, aquilo tem que se manter. Então, eu acho que esse início eu conseguia não me preocupar menos, aprendendo que eram grandes surpresas, mas eu acho que era mais leve ainda, depois que eu fui entendendo a importância do resto que vinha depois, né? Com 3 anos de idade, sei lá, 3 para frente, quando entrou na escola. Agora, gente, a gente vai para uma caixinha, que é a caixinha do Como Faz, que eu vou passar para vocês aqui algumas situações da nossa rotina, né? Vou sortear alguma delas e vocês vão ter que me falar como é que vocês lidam. Acho elas interessantes, porque todas eu acho desafiadoras também, tá bom? Vou abrir, tá? Ai. Pegando aqui. Peguei a primeira. Ida ao shopping. A gente já falou daqui várias vezes, né? Como é que é pra você, Aline? São 3 conversas, 3 sermões, não? Diálogos? Aí dá o shopping. Olha, é muito tranquilo lá em casa, porque eu já saio falando da finalidade, a não ser que eu vá para comprar para eles, mas se não for, lá em casa não tem discussão. Mas sempre foi assim, desde 5? Sempre. Tinha essa maturidade? Sempre, sempre. Sempre teve essa conversa. Eles aceitam super bem. Legal, adorei. Como é que é na sua casa, Marli, ida ao shopping? Ida ao shopping, um pouco parecido, mas assim, ele demanda mais, assim, de querer coisa e vamos ao shopping e já linkar o shopping a comprar, né? A minha também. E aí, A consumir. a consumir. Só que esse consumo eu não permito que exista. Então vai sendo moldado. Então, ao shopping normalmente é cinema ou tomar um sorvete, Adorei. né? Então eu regulo muito isso e funcionou. Então hoje já está muito mais tranquilo. Mas antes era associado ir ao shopping comprar algo, né? E agora já está ir ao shopping até um momento de lazer, um sorvete, um cinema, alguma brincadeira. Legal, gostei. Eu tento falar lá em casa também, mas ela ainda discute comigo. Mas demora. Mas eu acho que demora. Assim, mas o mais velho, então, é muito assim, vamos no McDonald's? Não, hoje não. Mas então pode um sorvete? Um sorvete pode. Entendi. Negociar, Combina. isso é maravilhoso. Minha filha, a gente não vai comprar nada. Eu falo, nada, tá? Não adianta me pedir. Chega lá, parece que entrou por um ouvido, não saiu pelo outro. Mas aí a menina e o menino também, né? Ai, Ir dar meu um shopping Deus. pra gente é diferente da ida ao shopping. né? Pois é verdade. Ai, adorei essa aqui. Viagem em família. Quando, onde, por quê? Dá pra acontecer? Como é que é pra você, Marli? Sempre. Eu acho que viagem em família é uma das coisas que mais proporciona memória afetiva assim, os melhores momentos, assim, pelo menos que eu tenho na minha infância, envolve a família, estar junta, fazer algo juntos, seja na mesma cidade ou fora. E eu tento proporcionar sempre dentro da organização, depois dos pilares do que é inegociável e mais importante, eu acho que é
é o que mais traz memória afetiva, é o que mais constrói momentos, assim, e vivência de aprendizado também. E ela tem relação direta com tudo que a gente falou aqui desde o início do programa, que é organização. Então, acontece, mas também com planejamento. Eu envolvo ele em todo esse processo. A minha família, por exemplo, é do Rio, ele sempre vem nos visitar, eu vou muito também. Então, agora ele já tem uma consciência maior, então aquilo que você falou, eu insiro ele durante todo o processo. Quando que a gente vai? Tô vendo passagem, nossa, a passagem tá altíssima, a gente vai de carro? Não, a gente vai de avião, então é mais confortável ir de avião, então a gente tem que esperar um tempo maior. Surgiu uma passagem, onde você viu? Na internet? Que legal, mamãe, você conseguiu a passagem, a gente vai. Então, a começar a entender esse processo, que a viagem também precisa de um planejamento, que gera um custo fora do orçamento do dia a dia da família, para ser um momento realmente que é valorizado, que não é igual ir no sorvete, o sorvete do shopping é o mesmo que a viagem de família. Isso, assim, eles têm que aprender a valorizar o que é mais difícil. Você faz Exatamente. de uma cidade para outra. Você planejou, você ficou de olho em passagem meses antes. Ou pegou um carro e dirigiu não sei quantas horas. É difícil, né? Exatamente. Para você, essa questão da viagem, que a gente estava comentando lá antes, né? Então, a gente sempre procura, né, assim, uma vez por ano, fazer um passeio, uma viagem, mas são 3, então são 5 passagens aéreas, então é muito mais difícil. Então, quando não dá, vamos um local que a gente consiga ir de carro. Já aconteceu de eles pontuarem a questão, vamos de ônibus. Aí eu falei, gente, de ônibus. E eu achei uma experiência incrível. Fomos para Bahia. Aí todo mundo, gente, mas que loucura, vocês foram de ônibus com as crianças. Eles amaram. Então, porque para eles foi uma experiência nova, né? E até hoje eles olham o ônibus lá passando da Águia Branca. Oi, nós vamos de novo? Eu falei, não, vou de carro. Nossa, tá essa discussão lá em casa. Vou até fingir que eu não Mas eles adoram, eles gostam dessas coisas Não, pra diferentes. eles a gente tá quebrado, a gente foi cansativo. Eu passeio de trem com eles agora nas férias. Eles, tá doido. Então, Para Minas, de trem? Resplendor. Tá, já fui para Resplendor de trem também. Aí eles ficam encantados. Então são Pra memórias eles é tudo que eles diferente, criam, a gente entendeu? cria, eu acho. Diferente. Isso aí. Mas Pra eu você, sempre Lucas, busco fazer isso. Então, eu acho que uma forma muito bacana de você criar intimidade com alguém é viajando. Aham. É um momento que você está totalmente se doando para Perfeito. aquela pessoa está totalmente se doando para você. Então, assim, eu acho muito importante viagens. O ano passado eu fui para São Paulo com o Ike para o Ike conhecer São Paulo. Eu fui também. São coisas assim que você. É uma viagem que talvez a pessoa faça a trabalho todo mês, Desvaloriza, a mas cada pra 2 eles meses. ali. E tira 2 dias A gente para foi lazer. num hotel muito bacana, o frigobar cheio de bala fine, que era o que ele mais gostava. Zoológico, Dormia agarradinho, acordava, tomava café da manhã. A gente conversou tanto, foi tão maravilhoso. Então, assim, é um momento de você, além Se do conectar lazer, que é mais. muito bom, você cria muita Entregar. intimidade. Gostei da sua resposta, Lúcia, é verdade. Minha filha ama assim, mamãe, quando que a gente vai pra Bahia de novo? Ela começou uma brincadeira de fazer assim, competição das viagens, qual que foi melhor? Essa com essa, aquela? Aí eu me surpreendo com as respostas, né? O lugar preferido, Caraíva, até hoje, que eu fiquei reticente de levar, mas assim, amou a aventura também, o sonho dela é andar de ônibus, e Faz de essa trem. aventura com ela. Nossa Senhora, tem que tomar coragem. É uma aventura. Vamos à Mas é próxima. confortável. Não, bacana. super. É porque eu andei muito de ônibus, meu Deus do céu. Tô cansada também. Vamos lá. Adorei essa aqui. Essa aqui é difícil. Meu amigo ganhou isso. O amiguinho ganhou, fulano ganhou, fulano tem. Fala, Lúcia, você aí, que educa financeiramente todos os dias. Meu amigo ganhou isso, é maravilhoso, porque você ganhou aquilo. Imagina se todo mundo ganhasse a mesma coisa, vocês iam brincar de quê? Todo mundo brincando da mesma coisa. Então, é sobre isso. E o dia do brinquedo, toda sexta-feira na escola, eu acho fantástico, porque cada um leva o seu Para compartilhar. e é isso aí, você compartilha. Hoje o Henrique foi cheio de super-heróis, enquanto o outro vai estar com... Então é isso, meu amigo ganhou isso, você ganhou aquilo. O dia que você for na casa dele, você vai brincar com o que ele ganhou. O dia que ele vier aqui em casa, ele vai brincar com o que você tem. Arrasou. Você, Marli? Também, muito por aí, assim, olha, que bom que ele ganhou, que divertido, que você vai poder também, quando estiver com ele,
usufruir. Aqui, ao mesmo tempo, você tem brinquedos que ele também não tem, então quando ele vier aqui em casa, vocês vão poder fazer uma troca. E é isso aí, mensurar. Se for alguma coisa que depois perpetue e fique muito e que a criança fale, poxa, eu queria ter também, é aquilo da gente mensurar uma ocasião especial, esperar um momento, uma ocasião, saber se vai continuar com aquela vontade, porque as vontades mudam, não é nem de dia em dia, é de hora em hora, né? Então, é muito por aí, Lidar assim. com essas vontades também. né? E só quando eles vão também, assim, ganhando idade, que isso vai suavizando também, porque o que a gente fala um dia, a gente vai colher resultado 365 dias depois, então a gente tem que ficar ali na repetição, e aí tem uma hora que de repente suaviza, né, que eles normalizam isso, né. Perfeito. Para Eu acho você. dessa mesma forma. Então, o amigo ganhou, né? O dia do brinquedo, quando tem. Porque geralmente eles sabem, né? No dia do brinquedo, "Ó, ele tem isso, eu não tenho. Ai, que legal." Então, assim, procuro sempre ter essa conversa. E em datas comemorativas, dependendo da organização, aí a gente acaba adquirindo também. Para entender que não é sempre também, Com né? certeza. Para valorizar, né? Essa Sim. questão de valorizar é importante, porque eles mudam de opinião muito rápido. Muito rápido. Reserva de emergência. Fala, Marli. Reserva de emergência, é sempre o X da questão, né, que a gente Gente, é o faz a seguinte reserva mesmo. e a Importantíssimo. Importantíssimo, importantíssimo. Essa, assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã e o que vai acontecer, né? Então, essa consciência de que o que você ganha, você separar X para reserva de emergência e X para investimento é fundamental, né? Não que isso vá resolver todos os problemas, mas já é ali uma questão de uma segurança mesmo, né? Que você precisa ter para sua segurança, para do seu filho acontecer uma emergência de saúde ou qualquer outro nível de emergência, você ter ao que recorrer sem desestabilizar a família e a rotina do que já está acontecendo, porque essa reserva não existe. Perfeito. Para você, reserva de emergência. Sempre foi muito importante. É claro que chega um momento que às vezes você acaba, vai investir, né? Então aí você só vai, as reservas, não tem como já deixar elas. E eu sempre penso nessas coisas emergenciais, de passou mal, algo assim. Eu sempre penso em saúde, eu sou meio apavorada com isso. E então eu sempre tive essa preocupação. E fico ali no pé do meu esposo, porque por ele tira todo da emergência e vai investir. Então eu sou ali a que vai balanceando. Legal. Para você, Lúcia. Reserva de emergência é 6 vezes o seu custo fixo. Reserva de emergência não tem a ver com investimento. Investimento é o que sobra. Reserva de emergência tem que ser o que você ganha. Perfeito. Então, assim, você precisa viver durante. Você perdeu o emprego. Seu filho está na escola e você precisa continuar vivendo. Você tem que ter, nessa caixinha da reserva de emergência, 6 vezes o seu custo Minimamente, fixo para você viver durante 6 meses. Então, assim, isso é de extrema importância. Não tem a ver com eu vou tirar da reserva de emergência para fazer qualquer outra coisa. Então, isso é uma coisa muito bacana, essa pergunta, e a gente tem que levar isso mais a sério, porque na hora de um aperto, é empréstimo, é juros, e aí a pessoa se embanana toda, e você acaba com a vida financeira da família. Nossa, profundo. Verdade. Agora essa aqui. Aqui tá difícil, porque todo mundo organizado, né? A coisa apertou esse mês. Vamos supor assim, vocês tiveram um custo maior no mês X. Como é que é para você, Lúcia? Como que lida? Diminui. Sem dúvida nenhuma. Acho que você trouxe muito bem anteriormente, que são os extras. Então, a coisa apertou esse mês, não tem extra. Não tem extra, porque o seu custo fixo ele tem que caber dentro da sua realidade financeira. Né? Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, não é sobre gastar menos, é sobre ganhar mais. E não é. Não é. Ao contrário. Não que uma coisa não esteja vinculada, mas quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, investir, eu falei agora há pouco, né? Não é o que sobra. Investir é o que você ganha. Você tem. Então, a sua vida tem que caber dentro do que você ganha. Gente, claro que um mês você vai fazer uma viagem, você vai gastar um pouco a mais, no outro recua. É o equilíbrio da vida. Com a alimentação não é assim? Você sai para viajar e você acaba se alimentando mal e, enfim, no outro mês você vai fazer o quê? Você vai voltar para sua casinha. A mesma coisa com dinheiro, né? A célebre frase, dinheiro não aceita desaforo. Adorei. Muito bom. Gente, adorei a conversa. Queria agradecer a vocês por terem vindo hoje, aceitado.
né, participar. Aprendi muito, meu Deus, vou começar da mesada lá em casa. Quero entender também de investimentos. E é isso, acho que o papo de hoje teve muito a agregar. Queria saber se alguém tem alguma reflexão, alguma pontuação para fazer. Lúcia, alguma dica pra gente? Eu acho que a dica é começar. Começar, dar o primeiro passo, é se informar. Eu acho que tudo que a gente não conhece, a gente afasta. E o mundo do investimento, ele tem uma linguagem difícil, ele não é algo que está no nosso dia a dia, eu acho que está cada vez mais. Mas você dá o primeiro passo, primeiro você coloca sua máscara de oxigênio e depois coloca nos seus filhos, porque você só vai estar fazendo bem para ele. E quanto antes ele ganha tempo para acertar, para errar, isso é muito mais bem sucedido lá na frente. Perfeito, amei. Obrigada, gente. E a você que nos acompanha, fica aqui o nosso muito obrigado. O De Mãe para Mãe é uma produção da Escola São Domingos e da Sanders. Até a próxima. E aí, gente, gostaram? Foi ótimo. Legal, né? Própria experiência. Muito bom. Ufa, sobrevivemos, né? Porque essas Gente, Olha, foi uma experiência enriquecedora. Eu amei participar, essa troca de experiência foi maravilhosa. a gente teve uma troca e um aprendizado super bacana. Cada maternidade é de uma forma. É um filho, é uma mãe que nasce ali, com experiências diferentes. Então, assim, é muito bacana poder ouvir. Essa troca de vivências, né, que no final, independente do que cada pessoa se organiza, né, para ser e ter, todo mundo tá na mesma vivência. As dicas da Lúcia ali sobre investimento, né? Sobre investimento, as reservas. Então, assim, a gente vai, por mais que eu sou muito organizada, mas a gente vai levando, aprendendo mais. É algo que eu gosto muito de falar com meu filho, que eu acho que vai fazer com que ele se torne, sem dúvida nenhuma, um ser humano mais consciente financeiramente e com muito mais obrigações também em relação ao dinheiro, ao valor do dinheiro, ao que representa isso na vida dele, sobre saber ganhar e saber poupar.